Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola dominical de hoje, 19 horas. Bom, cadê o Arles? Então é o seguinte, o Arles me fez uma pergunta, tem 2 domingos. Eu esqueci de colocar a pergunta aqui, responder a pergunta em público no domingo passado. Ele me perguntou qual que é o nome do pai do rei Nabucodonosor. Vocês se lembram disso? Né? Então, eu até falei aqui mais ou menos, mas eu falei certo, mais ou menos, né? Mas depois eu fui conferir. O pai dele chamava-se Nabopolassar, tá? Podia sair por dentro, né? Isso é fonte histórica. A Bíblia não fala isso, tá? Então é fonte histórica, são pesquisas de historiadores ou de teólogos, né? Mas o nome dele nem aparece na Bíblia, ok? Outra coisa que eu preciso esclarecer, que a gente vai andando, aí de repente eu vou lembrando, isso aqui talvez não ficou muito bem esclarecido, né? Porque eu coloquei para vocês 2 coisas. Eu coloquei o tempo dos gentios e a era da igreja, tá? São coisas diferentes, tá? Quando a Bíblia fala em tempos dos gentios, tá? Tem 2 versículos que falam sobre esse tempo dos gentios. O primeiro versículo é Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles, tá? O versículo de baixo: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, este mistério, né? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, o tempo dos gentios, irmãos, né? Aliás, antes de falar isso, o primeiro versículo diz: cairão ao fio da espada e serão levados para todas as nações. Está se referindo aos judeus. Os judeus, eles foram massacrados, milhares e milhares de judeus foram mortos no primeiro século, no ano 70, e depois, ainda depois do ano 70 até o ano 135, muitas guerras foram travadas ali em Jerusalém. Milhares e milhares de judeus foram assassinados, né? Cairão ao fio da espada e serão levados para todas as nações. Então o povo foi disperso e o templo foi destruído no ano 70, tá? Então esse versículo se cumpriu ali, parcialmente, tá? Porque o resto do versículo diz: até que o tempo dos gentios se completa. Então o que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios, irmãos, é o tempo que Israel não reinará, é o tempo que Israel não reinou, não reinava, não estava reinando, né? Então, Israel se sujeitava a outros reinos, né? Vocês se lembram que eu falei sobre os impérios. Então começou com o Império Babilônico, quando pela primeira vez os judeus foram para o cativeiro, né? Depois que os judeus se constituírem em nação, porque eles se constituíram em nação depois que saíram do Egito, certo? Ali eles formaram uma grande nação, né? Saíram do Egito como até mesmo... Eles não eram nem um exército ainda, eles eram escravos. Então eles se tornaram um exército no deserto e ali se fizeram grande nação, né? Então possuíram a terra prometida. Então depois disso, eles foram para o Império Babilônico, eles foram cativos. Continuaram cativos durante o Império Medo-Persa, né? Eles voltaram para Jerusalém durante o Império Medo-Persa, só que eles ainda eram sujeitos a reinos dominantes. O Império Grego, que veio na sequência, o Império Romano, que veio depois, né? E você estudando a história, você vai saber o seguinte, que os bizantinos, eles dominaram aquela região da Palestina depois da queda do Império Romano. Então os bizantinos governaram Jerusalém, né? Até o século VII, tá? E depois do século VII iniciou-se um período de domínio islâmico em Jerusalém até o século XX, até o século passado, né? Quando em 1948
Israel voltou a ter a sua terra, o seu pedaço de terra, porque os judeus eles viviam espalhados pelo mundo. Em 1948 eles voltaram. Então, há agora, irmãos, um período de transição antes do próximo estágio, né? Então, nesse intervalo, Israel já esteve nas mãos. Eu citei aqui 2, né? Eu citei bizantinos e islâmicos. Mas nesse intervalo de todos esses séculos, Israel já esteve sob domínio dos turcos, dos cruzados, do sultão Saladin, viu isso? Dos tártaros e dos britânicos, né? Então Israel já esteve nas mãos de muitas nações, de muitos governos, o tempo dos gentios, ok? Esse é o tempo dos gentios. Agora, a era da igreja é o período que a gente se encontra hoje. Começou lá em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que creram, né? Aí eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, né? Naquela ocasião, né? Lá em Atos, capítulo 2, ok? E desde lá, a gente está vivendo a era da igreja, tá? Então são coisas diferentes, tá bom? A era da igreja está dentro do tempo dos gentios, né? Mas são coisas diferentes, beleza? Quanto a isso? Então vamos para a aula de hoje, ok? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Tá? A palavra grega para arrebatamento é harpazo. Eu não sei se pronuncia bem assim, né? Mas harpazo. O que significa essa palavra? Arrancar, levar, tirar à força ou por violência, tá? Com violência, com rapidez ou de forma inesperada. Então, tudo isso é a tradução de arrebatamento. É tirar à força, tirar com rapidez, de maneira inesperada. Isso é o significado da palavra arrebatamento. Portanto, arrebatamento é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja dessa terra. Porque o arrebatamento é da igreja, ok? Então, há de chegar um dia, e a Bíblia fala que está próximo o dia, em que a igreja será retirada dessa terra de maneira brusca. De repente, não vai ser assim. Não, vai ser de repente, imediata, rápida, né? No piscar de olhos, inesperada, né? E não é igreja templo, é igreja crentes, cristãos, não crente de religião, mas convertidos, aqueles que nasceram de novo, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que receberam pela fé o perdão dos seus pecados, ok? Então esse é o significado para arrebatamento, ok? Irmãos, a Bíblia ensina que todos os crentes em Jesus, né, a gente chama de os militantes, os crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, todos esses crentes serão levados aos céus para encontrar com Jesus nos ares, entre nuvens. Nos ares é entre nuvens, ok? Quando eu falo nos ares, significa entre as nuvens. Então vou repetir, a Bíblia ensina, nós vamos ler daqui a pouco o texto, que todos os crentes que estiverem vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles serão levados para encontrar com Cristo entre as nuvens, ok? Mas os crentes mortos também. Calma, irmão, segura aí. Mas isso não é o arrebatamento, né? Eu vou chegar lá, peraí, Maurício. Nesta ocasião, os nossos corpos, se é que estivermos aqui, né? Os nossos corpos serão transformados, glorificados, ok? Nós vamos ler isso, tá? Então hoje nós estudaremos um trecho que fala a ordem dos acontecimentos, ok? Então a Bíblia é muito clara, ela explica com detalhes a ordem dos acontecimentos, o que vai acontecer no arrebatamento, ok?
Ok? Então abra sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. Isso aí, Maurício, tá certo? Chega lá. Amém? Amém. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18. Eu vou fazer a leitura. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Repetindo, hein, gente? Está prestando atenção nisso. Tantas vezes que se repete, os que dormem. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos, mudou agora, hein? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Está aí a palavra, harpazo. Arrebatados. Juntamente com quem? Com os mortos, não é? Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, aleluia, com o Senhor. 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar, irmãos? Ó, meu Deus, obrigado por essas palavras maravilhosas, obrigado pelo mistério oculto nos tempos antigos, mas revelado, Deus, no tempo certo, sobre o arrebatamento da igreja. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso em nos dar promessas, garantias, que trazem conforto, que trazem consolo, Deus, aos nossos corações. Usa a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela leitura do nosso texto, não sei se você conseguiu notar isso, tá? Mas, lendo outros trechos do livro de 1 aos Tessalonicenses, tá? Nós podemos perceber com clareza que aquela igreja, ela tinha algumas dúvidas, ok? Sobre o que acontecia com os crentes que morriam. Aquela igreja tinha uma certa dúvida sobre o que acontecia com os crentes que morriam. Essas dúvidas traziam insegurança e tristeza aos corações da igreja. A gente não sabe ao certo, né? Porque a Bíblia não fala, mas pela resposta de Paulo, mostra que eles tinham alguma dúvida, ok? O que poderia passar pela mente deles? Olha, o que acontece com os crentes que já morreram? O que acontece com eles? Não é? Eles usufruirão dos mesmos benefícios dos crentes que encontrarão com Cristo em vida? Os que já morreram,
os cristãos convertidos que já morreram, eles usufruirão das mesmas bênçãos daqueles que vão ser arrebatados, daqueles que vão estar vivos quando Jesus voltar? Essa parece ser a dúvida daquela igreja. Porque aí Paulo começa dizendo, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, tá? Então, a mensagem central desse texto de hoje, ok, é que tanto os cristãos vivos quanto os cristãos mortos usufruirão de todas as bênçãos associadas ao retorno do Senhor Jesus à terra, como bem Maurício colocou no começo. Todos os cristãos, os que já morreram e os que estiverem vivos, quando o Senhor Jesus voltar, vão usufruir das mesmas bênçãos, ok? Nós vamos ver que tem alguns detalhes um pouquinho diferentes, mas eles vão usufruir das mesmas bênçãos. Então o versículo 13 começa dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos... Quem são os que dormem, irmãos? Quem que já morreu? Os convertidos, os crentes mortos, ok? Como é que você sabe disso, pastor? Enquanto a gente fez a leitura, eu fui frisando, vocês prestaram atenção? O versículo 13 fala: não queremos, porém, irmãos, sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí no 16 ele revela quem são os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses são os que dormem. Os que dormem é uma maneira suave de dizer os que morreram, ok? Só que os que dormem, eles têm uma vantagem, né, acima de nós, né? Eles já estão na glória do Senhor já há mais tempo. Né? Sim, né? Mas assim, quando Jesus voltar, eles não vão perder aquele momento. É essa a preocupação daquela igreja. Ah, eles vão perder aquele momento? Não, eles não vão perder aquele momento. Então os que dormem são os cristãos que já morreram, ok? Na verdade, né, Rodrigo, os cristãos e os que entregaram a vida para Deus, né? Eu fico lembrando dos dois que foram crucificados, né, com Jesus, né? Eu penso que nenhum dos dois eram cristãos, na verdade. Só que um deles tomou a decisão certa na hora, né? Assim, ele se tornou um cristão, um seguidor de Cristo naquele exato momento, né? Não é que ele era um cara religioso, mas ele naquele momento ele reconheceu Cristo como Salvador, né? Então entende-se por cristão isso, né? Então, queridos, Jesus, versículo 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua... Olha só o que esse versículo está dizendo, né? Que Cristo, ele ressuscitará os crentes que já morreram. Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, ele trará juntamente com ele, quem? Os que dormem, os crentes que já morreram. Então eles vão... Imagina a cena, irmãos. Imagina quantos e quantos cristãos já morreram e naquele momento serão ressuscitados para encontrar com Cristo nos ares. Que maravilha de momento, não é? Às vezes a gente limita o poder de Deus, né? Imagina aquele momento, o poder deste ato, né? Então o versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, quer dizer, não sou eu, Paulo, que estou achando, não. Foi o próprio Deus que mostrou isso para Paulo, que revelou isso para Paulo de alguma forma, que a gente não sabe como, mas por palavra do Senhor, Paulo então está comunicando com a igreja o que Deus mostrou para ele, tá?
isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Olha, irmãos, vocês de Tessalônica, Paulo está falando, vocês que estão vivos, nós que estamos vivos, ele se coloca, né? Se Jesus voltar ainda agora, nós, os que estivermos vivos, não teremos privilégio sobre os crentes mortos, né? Pelo contrário, eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão ressuscitar e depois nós vamos ser arrebatados, né? Juntamente com eles. Então, vamos ver com um pouco de clareza agora, tá? Bastante clareza, aliás, a ordem dos acontecimentos, tá? Vamos lá, me ajudem aí. O versículo 16. Qual é o primeiro acontecimento dentro dessa ordem do arrebatamento? A sequência do arrebatamento. Uma ordem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, irmãos, o Senhor Jesus dará a sua palavra de ordem. A quem será essa ordem? Aos crentes mortos? Não sei, talvez. Aos crentes vivos? Talvez. Ele não fala para quem é a ordem. Para os anjos que vão acompanhar Jesus? Não sei, talvez a todos. A gente não sabe para quem é a ordem, mas Jesus dará a sua ordem. Uma palavra de ordem, ok? Qual é o segundo acontecimento? Ouvir a voz do arcanjo. O arcanjo pronunciará alguma coisa. Ele dirá alguma coisa, ele falará alguma coisa. Normalmente um anjo, em aparecimentos bíblicos, eles são como um arauto, como alguém que anuncia a chegada de alguém. Não é? Lembra da chegada de Jesus? Os anjos anunciaram aos pastores, não é? Olha, eis que nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, não é? Então, o que o arcanjo vai anunciar? Talvez, não sei, a chegada, a volta do Senhor Jesus. A gente não sabe o que é, mas a voz do arcanjo vai falar alguma coisa. Então, a palavra de ordem do Senhor, a voz do arcanjo. Terceiro acontecimento. Opa! Diz aí o versículo 16. E ressoada a trombeta de Deus. Olha, a trombeta soará. Que trombeta é essa? Será que é aquela trombeta lá do Apocalipse? Não é a trombeta do Apocalipse, irmãos. A trombeta do Apocalipse é lá na tribulação, lá na frente. Não confunda as coisas. Nós somos antes, nós estamos aqui, ó, no arrebatamento, tá? A trombeta vai ser aqui, ó, nos 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio da tribulação, ok? A trombeta de Apocalipse, tá? Então, olha comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Nem todos, mas transformados seremos. Olha, nem todos vão morrer. Porque o dia que Jesus voltar, ele vai levar os que estiverem vivos, os crentes, os cristãos, os convertidos. Nem todos vão morrer, né? Mas todos quem? Todos os crentes, é claro, né? Serão transformados. Os que estiverem vivos quando Jesus voltar, né? Você sabe que ele agora empatou a vantagem que você falou. Os morreram também olham que nós. Mas os que ficaram também não vai passar pela morte, vai ser arrebatado. Muito bom, Alisson. Tem isso, empatou, Carlos, tá certo. Né? Mas prefiro a morte. Você prefere morrer mais cedo, Carlos? Ficar esperando? Muito melhor estar lá com o Senhor Jesus. Eu prefiro encontrar com ele de qualquer forma. Pode ser agora, morrendo ou arrebatado. Eu prefiro qualquer um dos dois, né? Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última, é essa trombeta aqui, ok? É essa trombeta aqui, o arrebatamento, ok? A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós quem? Os que estiverem vivos, seremos facinho de entender, né? Por enquanto, a sequência dos acontecimentos, né? A ordem do Senhor Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, tá? Próximo acontecimento.
Ainda no finalzinho do 16. Isso. Descerá dos céus. Aí é porque ele já, quem descerá dos céus? O Senhor Jesus, porque ele falou lá no começo do versículo. O Senhor mesmo, não é? Dada a sua palavra de ordem, o Senhor descerá dos céus. O Senhor Jesus Cristo descerá dos céus. Por que ele não está nos céus? O que ele falou para a gente lá em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aleluia. Olha o arrebatamento aí, irmãos. Não é? O Senhor descerá dos céus. A morada está pronta. O Senhor descerá dos céus. Ok? E também, quando Jesus ressuscitou, né, os anjos, né, que estavam reparando que as pessoas estavam vendo Jesus subindo, perguntou, né, por que eles estavam admirados, né? Da mesma maneira que Jesus está subindo, estava sendo assunto ao céu, dessa mesma maneira ele voltará. Mas eu acho que essa aí há controvérsias. Sabe por quê? Porque quando nós estudamos Atos, capítulo 1, eu falei que Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras de novo, né? Zacarias fala. Então, assim, o texto de Atos 1, ele não fala com clareza qual dos dois momentos é. Mas, assim, é possível que, quando ele falou que da mesma maneira ele vai voltar, mas ele vai pisar, porque ele partiu da terra para o céu, né, Carlos? Lá em Atos. Ele estava na terra, e aí ele foi assunto aos céus. Então os anjos falaram, da mesma maneira como ele estava na terra e foi para os céus, ele vai vir dos céus e vai pisar na terra de novo. Então é possível que ele está falando da segunda volta, lá no final, né? Porque essa não está voltando na terra. Assim, é mais provável, né? Não tem aquela certeza absoluta, mas porque ele falou da mesma maneira, então é possível, mas vamos lá. Então o Senhor Jesus descerá dos céus. Que momento brilhante, irmãos. Esse é o momento que a gente aguarda, não é? Porque aí vem o próximo acontecimento. Qual é o próximo? Finalzinho do versículo. Finalzinho do versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, né? Primeiro do que os... É isso que é bom frisar, né? Quando ele fala que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, para você entender que há pessoas mortas que estão ficando, né? São os que morreram. Em Cristo. Quando você fala em Cristo, os mortos em Cristo são os crentes que morreram. Os outros são mortos sem Cristo. Sem Cristo não ressuscitam. Não ressuscitarão. Aqui, ó. Mortos sem Cristo. Olha lá, onde é que vai ser a ressurreição deles? Ó. Lá no final do milênio. Só lá depois. Já desce direto, então. Mais ou menos, Tiago, porque eles estão aguardando no subsolo, vamos dizer assim, né? E depois, que é o inferno, e eles serão jogados no lago de fogo. Eles ainda também estão dormindo. Dormindo no sentido de estarem mortos. Eles não estão inconscientes, não. Lembra de uma parábola lá de Lucas 16, que Jesus contou sobre o rico e o Lázaro, né? A Bíblia fala que o rico estava no inferno, em tormentos, consciente e sofrendo. O inferno não é um momento, a morte não é um momento que você desliga e está inconsciente, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, através desse texto de Lucas 16, mostra que a morte do crente e do incrédulo é um estado de total consciência. Ok? Importante. É a segunda chance. Eles não têm segunda chance. Igual no caso ali da tribulação, os que já morreram sem... Morreu. Porque até a história do rico, ele fala, olha, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresca ali. O Abraão falou, tem jeito mais não. Nem refresco você vai ter. Nem refresco.
Você teve a sua chance, você rejeitou. Ele teve a chance de aceitar o Senhor Jesus e ele deixou passar, então acabou. Acabou. A chance é hoje. É agora. É história. Bem lembrado, eu falei parábola. A história do rico e do Lázaro, tá? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Voltando naquele versículo, ó. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, aqui mostra novamente a sequência, ó. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, quer dizer, sem pecado. Um corpo glorificado, transformado, não é? Então, primeiro, os crentes, os convertidos, os que realmente nasceram de novo e já morreram até a volta de Cristo, eles vão ressuscitar, sem pecado. Próximo acontecimento? Só uma perguntinha. Qual é? Quando você abre a internet, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é totalmente poderoso, né? Você não tem. Aí se você abre a internet, você vê muitas pessoas tendo um pensamento diferente. Lá no céu eu era um corpo transformado, sem pecado, mas eu vou conhecer o Rodrigo, vou conhecer o Carlos, um corpo glorificado, mas porém um corpo a ser mantido. Tá? É isso que eu penso, a característica do corpo. Reconhecer. Reconhecido, né? Porque Jesus foi reconhecido. Ele faz um corpo glorificado, diferente. Então, assim, tem gente que não aceita queimar o corpo e acha que não vai ser ressuscitado. Eu já vi isso na internet demais da conta. Não. Então, assim, são especulações, mas a Bíblia não afirma nada. Isso não é nada perante o Deus que a gente Com certeza. usa. Mas temos que entender que ainda que seja cremado, Deus vai trazer isso. Porque assim, ó, queimado ou não, por exemplo, quem morreu há 1000 anos atrás, já era. Não tem mais nada nessa altura, né? Então Deus vai transformar esse que já não tem mais nada, incrivelmente. Tem muitas polêmicas em cima disso, né? E às vezes tem aqueles cristãos que não lê a Bíblia, né? Que acaba caindo nesse ponto de fala, né? Gera essa dúvida. Assim, quem é enterrado, quem é queimado, pensa quem foi enterrado há 1000 anos atrás, já era, né? Então assim, o poder de Deus é muito maior do que a gente imagina, né? Então Deus vai ressuscitar todos, né? Aquele que o tubarão comeu um pedaço do corpo, tudo isso, a Bíblia fala que a morte, né? E o além vão trazer essas pessoas a Deus, vão ter que devolver, né, para Deus, e Deus vai ressuscitar. Ok? Próximo acontecimento. O próximo versículo, hein? Isso, versículo 17. Depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, nós... Interessante a expectativa de Paulo aqui, gente. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Nós. Ele não falou assim, aquelas pessoas. Não, nós. É importante, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Nós. Aí ele explica quem são os nós. Os vivos. Não os mortos. Os vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus. Não é? Seremos harpazo. Arrebatados. Né? Próximo evento, os cristãos vivos, os cristãos, os convertidos, os nascidos de novo, serão arrebatados, como eu já falei lá no começo da lição, né? Serão levados de uma maneira inesperada e rápida, né? Para o céu, e nesse processo, né? Também teremos os nossos corpos transformados, né? Transformados. Voltando para aquele versículo, agora eu vou começar do versículo 50. Isto afirma, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, não é? Nem a corrupção, ou seja, o pecado, o corpo pecaminoso, o pecador, herdar a incorrupção, não é? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse versículo está falando dos cristãos, ok? Transformados seremos todos. Num momento, rapidamente, inesperadamente.
abruptamente, bruscamente, num abrir e fechar de olhos, numa piscada. Pensa a velocidade de uma piscada. Esse é o arrebatamento, né? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e, de novo, Paulo se inclui, nós seremos transformados. Glória a Deus. Esse é o dia que a gente deve aguardar. Será hoje? Essa deve ser a nossa esperança. Será hoje o arrebatamento da igreja? O meu encontro com Cristo nos ares? E por último, importante, irmãos, olha só o que diz o versículo 17, tá? De 1 Tessalonicenses. Depois, é aqui, o versículo 1 Coríntios. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos os cristãos serão arrebatados, os cristãos vivos, ok? Todos que estiverem vivos vão ser levados para o céu. Não existe aquela história de só os melhores vão ser para o céu. Um arrebatamento chamado parcial. Todos, diz o versículo, ok? Não tem assim, mas é porque esse aí fazia jejum e oração. Glória a Deus, ele vai ter o galardão dele. Mas todos os cristãos vivos serão arrebatados. Nenhum vai ficar para trás. Se você rendeu sua vida para o Senhor, você vai com Cristo. Se você estiver vivo ainda, quando ele voltar. Amém? Amém. E o último acontecimento aí, versículo 17, o final. Aí já faz parte, um arrebatamento a gente encontra, e aí o final? Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aí, agora, Maurício, os dois vão participar desse momento. Os mortos em Cristo e os vivos estarão para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Né? Aí eu volto para João 14, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, algumas questões importantes aqui, tá? O que o conhecimento do arrebatamento deve trazer para a sua vida, para a minha vida? O que o texto diz? Lá no versículo 13. O que o conhecimento do arrebatamento, por que é importante? Você saber dos fatos, da ordem dos fatos. Porque se a pessoa não tiver certeza da salvação, tem que ficar esperto, porque tem outro lugar que ele não tem. Tem um lugar que eu estou tentando lembrar aqui que os católicos falam, que é alma purgatório. A Bíblia não fala em purgatório. Pois é, entendeu? Ou é céu ou é inferno. É Deus ou Satanás. Não, você está certo, cara. Você está certo o que você está falando. Mas assim, para os crentes, qual a importância do arrebatamento? O que diz o versículo 13? Olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm. Irmão, em primeiro lugar, eu vou falar de confiança, tá? O arrebatamento é importante para que você tenha confiança, ok? Para que você se sinta seguro nas mãos de Deus, ok? Não se desespere, como os incrédulos, sabe? Não se desespere nem pelos irmãos já falecidos, porque eles vão também ser ressuscitados, né? Porque às vezes o irmão morre e fala, não, ele está melhor que você está vivo agora. É difícil para a pessoa hoje fazer uma dicotomia, né? Entre o corpo e o espírito. O corpo vai para o cemitério, vai para a terra, vai para qualquer lugar, o espírito volta para Deus. Se não é de Deus, está no inferno. O corpo está aqui aguardando. Agora, pelo incrédulo, aí é triste. Aí é triste. Mas para o crente, não. O crente não precisa se entristecer com a morte de um crente. Ok? É festa. É alegria, porque encontrou com o Senhor. O primeiro encontro, né? O encontro prévio, né, Carlos? Né? Encontro prévio. Como diz o Carlos, é a vantagem, né? Então,
o arrebatamento tem que trazer confiança, né? A segunda vantagem do conhecimento, a alegria, irmãos. Jesus está voltando, os sofrimentos estão acabando, falta pouco, né? O versículo fala para não entristecerdes, para não vos entristecerdes. Não fica triste, se alegre, porque o Senhor Jesus tem promessa para os crentes, para os cristãos. Tanto os cristãos que já morreram, quanto os cristãos que estão vivos. Alegrem-se no Senhor, se você é do Senhor, porque você tem esperança, né? Os que não têm Cristo não têm esperança. O versículo 18 fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, é importante você saber do arrebatamento para que você desfrute de conforto, de consolo de Deus, não é? Mesmo diante da tribulação. Mesmo diante das tribulações, das batalhas do dia a dia. Está acabando, Senhor. Daqui uns dias eu estou contigo na glória. Eu vou lutar todos os meus dias até o último, não é? Vamos lá. Pergunta importante essa. Quando acontecerá o arrebatamento? Você descobriu aí? Nem nós. Olha só, irmãos. Há controvérsias dentro da igreja. Não da nossa igreja, mas da igreja de Jesus. Há controvérsias, tá? Alguns dizem que Jesus vai arrebatar a igreja. Presta atenção. Alguns dizem que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação. Outros dizem que Jesus vai arrebatar a igreja no final da tribulação. Portanto, a igreja participaria da tribulação. Por isso que o cardealista queria morrer. Agora, irmãos, presta bem atenção. Nós temos motivos e versículos, tá? Importante, suficientes. Lembrando que o Tiago me falou domingo passado, né? Então o pastor aí garante e tal, né? Nós temos versículos bíblicos suficientes para crer que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Por isso nós precisamos descansar em Deus. Por isso fala: consolai uns aos outros, alegrem-se. Porque, irmãos, se a gente vai passar pela tribulação, então peraí, não é tão alegre assim, né? Não é tão conforto assim, vai ser difícil. Então, os versículos não batem, né? Por isso que o inimigo vai se levantar quando a igreja levantar e vai vir aquela problemada, que a Bíblia fala de marca e não fala de chip, fala de marca visível na mão e na testa, não é marca. Domingo que vem. Desculpa. Domingo que vem. Você não se vê, você vê marca. Você vê tatuagem, você vê emblema, chip você não se vê. É a marca da vez, que fique claro. É importante o conhecimento da palavra de Deus, por isso que domingo, quando eu falei que é importante não perder nenhum domingo desse aqui, porque é o seguinte: essas pessoas que ensinam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, eles usam os versículos bíblicos para distorcer isso aí. Por exemplo, no meio da tribulação, um dia eu perguntei para o cara: mas aonde você se baseia que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação? Ele falou: é simples, irmão, a parábola das 10 virgens. Pois é, mas aí já... 10, ele usa uma coisa assim: se você não tiver um conhecimento, procurar entender, eles vão enganando. Essa notícia é mesmo que Deixa eu mostrar os versículos para vocês. Quer falar, cara? Vai. Rápido. Quando eu falei do purgatório, né, nem os católicos não sabem que não tem isso. Nem na Bíblia deles, entendeu? Eles falam que vai ter por causa do parágrafo que falou que vai ter. Entendeu? Tradição, é a tradição da igreja. É a tradição. Tem um versículo que foi meu pai que postou, mas sim, é só para saber qual é a interpretação dela, só para criar um pouquinho mais de treta. É a treta. Fala assim: os mortos não louvam o Senhor e nem os que descem a região do silêncio. Como é que se interpreta isso diante do contexto que foi escrito? Ele está falando de vivos e mortos. Simplesmente isso, né? Ele está falando de pessoas que estão vivas e de pessoas que estão mortas. Ele não está falando de crente e incrédulo. Né? Então, os mortos, não fala que os mortos não louvam o Senhor, é os que já morreram. Qualquer pessoa que morreu. Nem os que descem a região do silêncio. Se não estou enganado, não sei se é Salmos ou Provérbios, né? A perspectiva ali, ele não estava olhando a perspectiva de o que acontece depois que a pessoa morre. Não, ele estava pensando assim: eu estou vivo. Morto espiritualmente. Eu falo em relação ao purgatório. Não. Então, assim,
os mortos e os que descem a região do silêncio, porque em cima disso é onde uma hora de vocês pegam o versículo É o Sheol. e fala, se você não tem um conhecimento mais amplo da palavra de Deus, você não realmente você está certo, vai ter coisa toda. Aí, tipo assim, não é por esse lado. Não. Como diz aquele ditado, a certeza que a gente tem é que a gente está vivo, né? Deixa eu só Então, concluir. Porque a Bíblia fala que nós somos mortos. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu só quero mortos. Quando nós éramos mortos, nós não adorávamos a Deus. Sim. Então, morto. Então, Se dessa região do silêncio, que é para a sepultura, lares, também não vamos esse versículo abuso, esse argumento que leva a pessoa a uma outra religião, um outro doutrina. beleza, tranquilo. Agora, deixa eu provar, mostrar os versículos que te dão segurança, ok? Vamos lá. O arrebatamento pré-tribulacional. Primeira coisa, nós já temos aprendido sobre as 70 semanas de Daniel. Então, o arrebatamento, a tribulação, desculpa, nada mais é do que a 70ª semana de Daniel, tá? E a 70ª semana de Daniel, nós aprendemos que ela é para quem, gente? Para que povo? É para a igreja? Para os judeus, para Israel. Fala de qual cidade? Lá fala assim, ó, o teu povo e a tua santa cidade, Jerusalém. A 70ª semana de Daniel é voltada para os judeus. Não fala sobre igreja, ok? Então a igreja não estará presente na tribulação, portanto o arrebatamento vai ser antes da tribulação, ok? Segundo argumento, o arrebatamento sempre foi iminente. O que é isso? A qualquer momento. Eu citei aqui 2 textos que Paulo fala, nós, os vivos. Paulo esperava participar disso. A igreja esperava participar do arrebatamento. Não é? Se a igreja esperava participar é porque está prestes a acontecer, sempre esteve, não é? Então, assim, se tem alguma coisa para acontecer antes do arrebatamento, a igreja não esperaria isso, não é? A igreja esperava o arrebatamento, não é? Sempre foi iminente. Olha comigo, 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra, 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, Paulo se inclui, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo se inclui, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Paulo se inclui. Em 1 Coríntios 15, 51 eu já li, tá? Olha o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Aqui o trecho fala do dia do Senhor. Aí no versículo 6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, presta atenção, Jesus está voltando. Não é? Ele não ia falar, olha, não dorme no ponto, não. Se Jesus fosse demorar, né? Se tivesse acontecimentos anteriores à vinda de Jesus. O arrebatamento sempre foi iminente, né? Sempre é o próximo evento profético, é o arrebatamento, não tem outro antes. Senão Paulo falaria, olha, então primeiro, vocês podem preparar o couro, porque vai vir a tribulação, vai ser difícil. Não, prepara, que Jesus está voltando, é isso que Paulo fala, né? Outra coisa muito importante, tribulação é um tempo de juízo, não para os crentes, não para a igreja, mas para os incrédulos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 16 e 17. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ele está falando da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro sobre a igreja? Não, somos os que rejeitam a ele, não é? Olha o que diz o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10.
porque guardaste a palavra da minha perseverança. Isso aqui é uma carta para uma igreja, tá? A igreja de Filadélfia, ok? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo. Olha, é um evento aqui, não é uma aprovaçãozinha, não. Diz aqui o versículo: a aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, testar, provar os que habitam sobre a terra. Não é? Então a igreja será poupada, será protegida. Diz aí o versículo: guardada, eu te guardarei. Não é? E não tem jeito de guardar melhor do que isso, do que estar com Deus no céu. Ok? Mas o último motivo, e bem importante, a igreja, irmãos, não aparece em nenhum texto bíblico que fala da tribulação. Você não vê igreja lá. Você vê a igreja lá em Apocalipse 7, lá no céu. No céu, não na terra, na tribulação, né? Você não vê a igreja na terra, passando pela tribulação. Nós vamos ver Apocalipse, né? E se você estuda os profetas do Velho Testamento, você vai ver que nós estamos falando sobre Israel na tribulação, ok? Então, domingo que vem, eu pretendo falar sobre a tribulação, a grande tribulação, tá? Se você quer uma boa leitura, tá? Você pode começar em Apocalipse capítulo 6, tá? Vai até o 18, fala sobre a tribulação. É muita coisa que acontece, tá? Eu não vou ficar, a minha intenção não é falar detalhe por detalhe todas as coisas que acontecerão na tribulação, tá? Mas durante a semana eu vou colocar também alguns outros versículos que nós vamos estudar, Mateus 24, tá? E 2 Tessalonicenses capítulo 2. 22, o que, irmão? 24, 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você está se referindo à palavra escolhidos? Os escolhidos de Deus, mas não é a igreja. Os escolhidos dentre o povo de Israel, que estará passando pela tribulação. Domingo que vem eu vou usar esse texto. Eu vou estudar esse texto, tá? Apocalipse 24 e 2 Tessalonicenses 2. E vocês podem ler Apocalipse a partir do capítulo 6 também, quem tiver interesse. Ok? Então, boa semana e estuda, irmão.